Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui, em especial da doutora Ariadne Lopes, que nos deu a graça e satisfação de aceitar o nosso convite para, nessa data, falar sobre o juiz das garantias, cedeu o seu tempo valioso para contribuir aqui com os nossos discentes, no sentido de ter um maior conhecimento dessa nova atividade aplicada pelo pacote anticrimes e que merece um destaque muito grande na atuação na fase da persecução penal pré-processual. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Camille. Olá a todos, boa noite. Eu sou a Camille, discente no projeto pela UF, e o coordenador do nosso projeto. Aliás, esse é o primeiro projeto do ano, a primeira palestra, e o coordenador do nosso projeto é o professor Davi Augusto, que é associado de Direito Processual Penal na Universidade Federal Fluminense, atuando no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade, em Macaé, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé, UF, cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. Ainda integra o programa de pós-graduação em Direito da UF, Macaé, parcerista ad hoc em revistas especializadas. E agora, a palestrante da noite é a doutora juíza de Direito, Ariadne Vilela Lopes, juíza de Direito do TJRJ, mestre em Justiça e Saúde pela Fiocruz, professora da Emerge, do curso Estratégia da UCAM, da FGV e da Faculdade Instituto Rio de Janeiro. Com a palavra, doutora. Obrigada, Camille. Boa noite a todos e a todas. Eu queria iniciar agradecendo essa oportunidade ao professor Davi Augusto pelo convite. É sempre um prazer estar entre os alunos, não é? Poder aprender também. A gente sempre aprende, né, professor, com esse contato. Então, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Camille. Eu quero aproveitar o próprio currículo do professor Davi para fazer a introdução do tema. Não é exatamente porque o papel de um magistrado e de uma magistrada é tutelar direitos, e nesse caso direitos fundamentais, direitos humanos, não é? Que existe e que veio à tona, veio à luz esse instituto do juiz das garantias, do juízo das garantias. Eu queria iniciar também fazendo uma distinção. Qual é a diferença? A gente vê, às vezes, escrito juiz das garantias, às vezes a gente vê escrito juízo das garantias. Qual seria exatamente a diferença? Juízo das garantias é toda a estrutura física de pessoas, de servidores públicos que compõem aquele universo, aquele local onde o juiz das garantias, então, vai trabalhar. Não é porque nessa vida ninguém faz nada sozinho. E o juiz também não faz nada sozinho, né? Nós precisamos e demandamos uma estrutura física, um apoio, uma estrutura de pessoal, e é assim que se faz, que se constituem, então, os juízos. Nesse caso específico, o juízo criminal do juízo das garantias. E dentro dessa estrutura, dessa engrenagem, então, que é composta pelo juízo criminal, pelo juízo das garantias, tem essa figura do juiz das garantias, que é a pessoa cuja função é decidir dentro dessa engrenagem, dentro desse universo. Bom, qual é a importância, efetivamente? O juízo das garantias teve a sua origem, o primeiro registro é no sistema processual penal italiano, não é? Em 1988, a instituição, então, que se tem notícia, do primeiro juízo das garantias.
E exatamente para que ele foi instituído, né? No Brasil chegou agora, né, com a lei do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019. Então, logo a lei foi editada, houve o ajuizamento de 4 ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, as ADIs 6.395, 3.698, 3.699, desculpa, 6.298, 99, 6.300 e 6.305. E qual foi exatamente o objeto pedido dessas ADIs? Diversos, mas basicamente a suspensão em liminar dos efeitos, então, dessa lei que tinha acabado de entrar em vigor. E um dos institutos que tinha sido trazido pela Lei 13.964 foi exatamente o instituto, não é, a figura do juiz das garantias. Então, o Supremo Tribunal Federal, através desse julgamento conjunto, cujo relator, à época, foi o ministro Luiz Fux, então houve a suspensão dos efeitos, não é, dessa lei que tinha acabado de ser editada. E a lei ficou com seus efeitos suspensos até outubro de 2023, quando houve, então, o julgamento do mérito dessas ações diretas de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, pode-se dizer que, através desse julgamento, ele remodelou o Instituto do Juiz das Garantias no Brasil, não é? Ele trouxe diversas alterações, interpretações conforme a Constituição, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, que é aquela espécie de julgamento concentrado, não é, de controle de constitucionalidade na modalidade concentrada, em que o Supremo engessa a interpretação da legislação e diz o seguinte: bom, só é possível que essa lei seja considerada constitucional se a ela for dada essa interpretação. Então, o julgamento foi super complexo à época. Eu me lembro que eu acho que eu fiquei um domingo todo estudando aquele julgamento para entender o que exatamente tinha acontecido com a lei. E até hoje eu guardo essas anotações aqui, que foi exatamente daquele julgamento, dispositivo por dispositivo, para tentar entender, então, como tinha ficado, não é, aquele julgamento e, especialmente, o Instituto do Juiz das Garantias. Bom, o processo penal, diversamente do processo civil, ele é marcado por uma série de barreiras, né? Em especial, considerando comparativamente o processo civil. Exatamente por quê? Porque o sujeito, o cidadão que está sob a égide da legislação, se ele vem a ser alvo de uma investigação, se ele vem a ser criminal, se ele vem a ser alvo de uma ação judicial na esfera criminal, a lei, então, ela estabelece uma série de barreiras, não é? Que precisam ser transpostas para que o Estado, então, possa, e no caso, o órgão de acusação, né, que é consubstanciado no Brasil pelo órgão do Ministério Público, que é uma instituição una, em que pese haver Justiça Federal e Justiça Estadual. A verdade é que a instituição Ministério Público, segundo a Constituição, é uma instituição una. Bom, então, para que esse órgão de acusação, em regra, que é majoritariamente, digamos, percentualmente, quem mais exerce essa função de acusar, existem as ações penais privadas, mas percentualmente são bem menores em quantidade comparativamente às hipóteses de ações penais públicas, que são cuja legitimidade exclusiva é do Ministério Público, para que o Ministério Público possa exercer, então, esse mistério, essa função de acusar e se entender, buscar a condenação, porque cada órgão do Ministério Público também possui independência funcional para verificar se naquele caso concreto vai pedir a absolvição ou vai pedir a condenação do réu ou dos réus, para que ele possa, então, exercer esse direito de ver aquela pessoa condenada em relação àquele fato objeto daquele processo. A lei estabelece uma série de anteparos, não é? De proteções, e cabe exatamente ao judiciário verificar a aplicação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, naquele caso concreto. Porque é importante que se diga que juiz e juíza não têm interesse na condenação nem na absolvição de ninguém.
Não é o nosso papel, é exatamente garantir, dentro do possível, a paridade de armas entre acusação e defesa e garantir a efetividade dos direitos fundamentais, não é? Esse é o nosso papel. E a legislação, então, traz essa série de anteparos, de proteção, de proteções, de atos judiciais que são demandados como uma forma de proteção. Bom, e a primeira delas é exatamente essa figura, dessa decisão judicial de mérito, que é o recebimento da denúncia. A denúncia é a peça inicial do processo penal que, sim, se tratando de órgão ministerial, o oferecimento da denúncia, tecnicamente, esse é o nome, não é? O Ministério Público oferece a denúncia, que é o documento, a peça processual por meio da qual, então, o Ministério Público vai narrar um fato da vida que aconteceu e imputando essa conduta a alguém. E essa primeira decisão judicial, que é muito importante, é exatamente essa, acerca do cumprimento dos requisitos legais para que haja o recebimento da denúncia. Pode ser que ela seja rejeitada se não houver o cumprimento dos requisitos legais, lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, essa denúncia, então, será rejeitada. Mas se houver o cumprimento daqueles requisitos, que são basicamente elementos para que o réu possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, basicamente é isso. Se preenchidos esses requisitos, então, vai haver o recebimento da denúncia. Então, esse é o primeiro anteparo, é essa decisão judicial que exerce um juízo de valor, em que o juiz exerce um juízo de valor acerca do recebimento ou não da denúncia, ou seja, acerca do cumprimento desses requisitos legais ou não. Bom, a fase pré-processual, que se caracteriza até o oferecimento e, se for o caso, o recebimento da denúncia, toda essa fase investigatória, pré-processual, o objetivo dela existir é tão somente para, entre aspas, municiar o Ministério Público, para que o Ministério Público, então, exerça o primeiro juízo de valor acerca dos elementos de convicção que foram obtidos dentro daquela investigação, ou do auto de prisão em flagrante, quando a pessoa é presa em flagrante, ou do inquérito policial instaurado por uma portaria do delegado de polícia, da autoridade policial, através daquele processo administrativo, porque a natureza do inquérito policial é de um processo administrativo. Dentro daquele processo administrativo vai haver elementos de convicção que foram obtidos através de atos, diligências investigatórias. Lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, existe uma lista de diligências em que o legislador disse, olha só, seu delegado, né, doutor delegado, doutor autoridade policial, essas diligências o senhor tem que exercer, tem que cumprir de ofício, independentemente de ordem e autorização judicial, ou seja, são diligências que a autoridade policial deve realizar, que não possuem a chamada cláusula de reserva de jurisdição, que são as diligências, então, que só podem ser realizadas se houver uma autorização judicial, como, por exemplo, decretação de uma prisão temporária para investigação, expedição de mandado de busca e apreensão em domicílio, em escritórios, em locais de trabalho, também autorização de interceptação telefônica. São decisões que estão abarcadas, que estão protegidas por essa chamada cláusula de reserva de jurisdição, em que a autoridade policial só pode proceder a essas diligências se houver, então, uma prévia autorização judicial. As do artigo 6º do Código de Processo Penal, não. Elas estão lá e precisam ser cumpridas de ofício pela autoridade policial. Mas o fato é que, quer sejam diligências do artigo 6º, que a autoridade policial, o delegado de polícia, deve cumprir de ofício, quer sejam diligências autorizadas previamente pelo juiz na fase pré-processual, portanto, na fase investigatória, são todas diligências que buscam obter elementos de convicção para que primeiro passe pelo crivo do órgão do Ministério Público, para verificar se há elementos suficientes para quê?
para oferecer a denúncia. Então, tudo isso são elementos de convicção da fase pré-processual. A partir desse primeiro juízo de valor exercido pelo promotor, ele vai verificar. Bom, aqui me parece que tem elementos suficientes para que, então, eu ofereça a denúncia em juízo. Oferecida a denúncia é o primeiro juízo de valor do Poder Judiciário, como eu disse, que é rejeitar ou receber a denúncia, e aí, então, a pessoa que até então era tida por uma pessoa investigada, ela passa a ser uma pessoa acusada formalmente de um crime. Bom, então, o objetivo dessa fase pré-processual, como eu disse, é dar munição para o Ministério Público oferecer ou não oferecer a denúncia. O juízo das garantias, ele veio exatamente para deixar muito bem demarcada essa fase pré-processual. A Lei 13.964, lá no artigo 3º-B, inciso 15 do Código de Processo Penal, veio dizendo o seguinte: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, inciso 14, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal. Então, qual foi a ideia do legislador? Que esse juiz das garantias, ele decidisse, inclusive, até o recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, essa era a ideia do legislador, todo esse arcabouço de elementos de convicção ficariam arquivados no juízo das garantias, e o juiz das garantias, então, depois de proferir essa decisão de recebimento da denúncia, remeteria só o processo judicial, sem os elementos de convicção da fase pré-processual, para o chamado juízo ou juiz de instrução. Não é? Então, se criaram duas figuras. Se criou a figura do juiz das garantias e, a reboque, se criou essa figura do juiz de instrução. Não é? Então, hoje, o juiz natural é tanto o juiz das garantias quanto o juiz da instrução. Depende do momento processual em que a gente estiver tratando. Bom, a questão que se coloca inicialmente é exatamente o julgamento do Supremo. Por quê? O Supremo, dando uma interpretação conforme a Constituição para o artigo 3º-B, inciso 14 do Código de Processo Penal, disse o seguinte: que a competência do juiz das garantias não se encerra com a decisão de recebimento da denúncia. A competência do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia em juízo, ou seja, com a apresentação da denúncia para o juiz. Então, na prática, o que se tem hoje lá no juízo das garantias? O processo vem da fase pré-processual, com os elementos de convicção todos, e no momento em que o Ministério Público oferece a denúncia, automaticamente a gente precisa dar um despacho dizendo que, considerando o oferecimento da denúncia, tem cessada a competência do juízo das garantias e se remete automaticamente, não se dá nenhuma decisão, e se remete automaticamente todo aquele acervo probatório, né, de elementos de informação, tecnicamente, para o juiz da instrução, para o juiz de instrução, que é o juiz que vai, então, proceder efetivamente à cognição, não é? A instrução criminal, e vai conhecer dos fatos. Então, a ideia inicial do legislador com a implantação da figura do juiz das garantias era exatamente retirar desse conhecimento prévio o juiz de instrução. O que o professor Luiz Gustavo Grandinetti fala do processo como ponto de encontro original. O juiz da instrução só teria conhecimento acerca dos elementos de convicção que fossem produzidos sob o crivo do contraditório real, em juízo, em instrução criminal. O juiz de instrução, ele não teria acesso a todos esses elementos da fase pré-processual. Por quê? Por que seria tão importante blindar o juiz de instrução exatamente de conhecer esses elementos de convicção da fase pré-processual?
em razão da existência de uma teoria chamada teoria da dissonância cognitiva. É uma teoria da psicologia que foi criada por Leon Festinger em 1957, quando ele trabalhava lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O que diz essa teoria da dissonância cognitiva? O cérebro humano, ele não tolera a incoerência. O cérebro humano, ele não tolera a divergência entre uma concepção que o ser humano tem e um fato. E isso vale para qualquer pessoa, inclusive para o juiz. Então, assim, ter impedido essa blindagem do juiz de instrução, me parece que deixou o juiz de instrução um pouco desprotegido, porque a figura do juiz das garantias era exatamente proteger, blindar o juiz da execução desse conhecimento prévio. Porque o que acontece? O juiz da instrução, ele vai ter acesso a todas as interceptações telefônicas que foram realizadas, que deveriam passar por esse crivo do juiz das garantias para verificar tão somente se recebia ou não recebia denúncia. Eventualmente, se posteriormente for declarada ilegal alguma diligência, o juiz da instrução já tomou conhecimento daqueles fatos. Então, vamos pensar na hipótese de uma interceptação telefônica que, por qualquer razão, mesmo que autorizada judicialmente, no momento da implementação dessa diligência, houve alguma irregularidade e esse elemento de convicção, então, ficou contaminado com alguma espécie de ilegalidade, precisa ser declarada a nulidade desse elemento de informação e precisa ser desentranhado, esses documentos precisam ser desentranhados dos autos. Mas o fato é que o juiz de instrução já tomou conhecimento desses fatos. E como eu brinco, mas não é brincadeira, é sério, quando a gente conhece de alguma coisa, quando a gente toma ciência de algum fato, a gente não tem como desconhecer. A gente não tem como dessaber de algo. E aí que entra a teoria da dissonância cognitiva. Se o juiz tomou ciência, tomou conhecimento de um fato, de uma diligência, de um fato decorrente, viés cognitivo, Camille. Se o juiz da instrução tomou conhecimento de algum fato cuja diligência foi declarada ilegal, o fato é que essa dissonância cognitiva vai fazer, e isso é do humano, não é uma crítica ao juiz, qualquer pessoa age dessa maneira, ele vai procurar elementos que comprovem essa certeza que ele já tem a partir dos elementos em relação aos quais ele já tomou conhecimento. E vai dar valor maior a esses elementos que corroboram a convicção dele e um valor menor aos elementos que não corroboram o pensamento que ele já tem cristalizado sobre aqueles fatos. Aquela teoria, aquela fábula da raposa e das uvas. Eu não sei se todos conhecem essa fábula, eu vou contar rapidamente. A fábula a raposa estava caminhando entre as videiras e verificou que havia muitas uvas, muito maduras, e ela então queria comer as uvas. E ela tentou de todas as formas pular, escalar os caules e não conseguiu acessar as uvas. Ela então desiste, dá as costas e sai dizendo para ela mesma: eu nem queria mesmo, as uvas não estavam maduras, as uvas ainda estavam verdes. Ou seja, como o cérebro não tolera essa dissonância de não ter conseguido o que queria, então a gente arranja um argumento para dizer que não queria. Né? Em que pese essa fábula geralmente ser associada a essa ideia, né? Esse jargão do quem desdenha quer comprar, o fato é que ela é a prova da teoria da dissonância cognitiva. A mesma ideia de quando se diz para um fumante que fumar gera câncer de pulmão. Geralmente o que se ouve mas acidente aéreo mata mais. Sim, porque a pessoa não quer um argumento que vá contra o que ela quer fazer. Ela quer continuar fumando, então ela arranja argumentos para se convencer de que fumar não tem problema nenhum para a nossa saúde. É como se a teoria da dissonância cognitiva fosse um modulador cerebral. A gente busca se afastar ou reduzir os efeitos dessa incoerência cerebral diante dos fatos que a gente conhece e do que a gente quer que seja, porque a gente já sabe de alguns elementos de informação. Então, essa é a ideia. A ideia do juiz original, do juiz das garantias, era exatamente reduzir esse viés.
não é? E tornar o juiz de instrução blindado desses elementos de convicção pré-processuais. Gerando, portanto, como eu disse, o processo judicial como ponto de encontro original, gerando uma originalidade cognitiva no juiz de instrução. Eu só vou saber sobre esse fato o que acontecer em juízo, sob o crivo do contraditório real, em instrução judicial, né, com paridade de armas. Bom, outra questão importante é relacionada ao juiz das garantias, e esse julgamento do Supremo foi em relação ao arquivamento do inquérito policial. O regime anterior era, se o órgão do Ministério Público requer o arquivamento daquele inquérito policial, antes da Lei 13.964, esse entendimento acerca do pedido de arquivamento passava pelo crivo do judiciário. Espera aí, eu preciso submeter esse pedido de arquivamento ao juiz. Se o juiz concordar, o inquérito é arquivado. Se o juiz discordar, ele faz o quê? Ele remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que o Procurador-Geral de Justiça ou chancele o pedido de arquivamento, confirme, não é? Ou então ele indique um promotor para seguir no processo, oferecer a denúncia, ou então ele mesmo pode oferecer a denúncia. Então, vocês vejam que é uma interferência do judiciário numa questão que seria eminentemente acusatória. Acusar ou não acusar alguém de algum crime, não é? Bom, o fato é que a Lei 13.964 de 2019 trouxe uma nova sistemática de arquivamento do inquérito policial, dizendo o seguinte: se o promotor responsável, promotor natural, entender que é o caso de arquivamento do inquérito, ele vai submeter a quem esse entendimento? Ao Conselho Superior do Ministério Público. E aí o Conselho Superior do Ministério Público que vai chancelar o pedido de arquivamento ou não, ou seja, tudo no âmbito do órgão de acusação, não dizendo nada a respeito ao Poder Judiciário, num sistema acusatório, não é? Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, também reviu esse posicionamento e, digamos, trouxe de volta o sistema anterior. Então, hoje o que se tem é ainda o juiz opinando, decidindo, na verdade, não é, sobre o arquivamento ou não do inquérito. O promotor vai pedir tudo como se fosse no sistema anterior. O promotor vai pedir o arquivamento e o juiz vai deferir ou não, podendo remeter o Procurador-Geral de Justiça no caso de não concordar com o arquivamento. Mesma sistemática atual para o acordo de não persecução penal. Se o promotor de justiça entender que não é o caso de oferecimento do acordo de não persecução penal porque o réu, porque o acusado, o investigado, não cumpre os requisitos e o juiz não concordar, ele pode remeter ao Procurador-Geral de Justiça. Portanto, gente, nesse cenário, né, digamos, de diversas modulações do Instituto das Garantias, eu acredito que o maior desafio hoje do juiz das garantias é garantir o devido processo legal. Né? Como diz o professor Fred Didier Júnior, o que é o devido processo legal? É aquele processo em que a gente não sabe qual será o resultado dele. E isso não tem nada a ver com o sistema de obedecer os precedentes, não é nada disso. É porque não se sabe que provas serão produzidas. Eu costumo dizer o seguinte, um réu que senta na minha frente numa sala de audiências de uma vara criminal, ele senta absolvido. Vamos ver se o órgão do Ministério Público vai efetivamente ser desincumbido o ônus que é dele, exclusivamente, da carga do ônus da prova. Não é? Vamos ver se ele consegue provar aquele fato que está narrado na denúncia. Caso contrário, prove para além de qualquer dúvida razoável. Não é isso que diz o Código de Processo Penal, porque na dúvida a pessoa precisa ser absolvida, in dúbio pro réu, não é isso? Porque às vezes a gente lê algumas coisas nos livros de processo penal e parece que não é, não, mas é. Então, a pessoa, em princípio, ela está absolvida. Vamos ver se há elementos de prova
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que essa pessoa venha a ser condenada ou não. Então, dentro desse cenário, como eu disse, me parece que o principal desafio do juiz das garantias é exatamente garantir o devido processo legal, como esse processo em que a gente não sabe o resultado, porque a gente não sabe que provas vão vir aos autos e, portanto, que elementos de convicção o juiz vai ter para decidir pela condenação ou pela absolvição. Bom, essa seria a introdução teórica, não é, do nosso tema. Na prática, gente, a vara de garantias, daqui da capital, que foi a primeira a ser instaurada, ela foi instaurada no dia 10 de julho do ano passado. Logo depois, então logo passaram-se acho que uns 3 ou 4 meses, começaram a ser implantadas as varas no interior. Então, a segunda vara de garantias foi a de Niterói, a terceira de Petrópolis, a quarta de Volta Redonda e a quinta de Campos dos Goytacazes. A resolução do órgão especial do Tribunal de Justiça que instituiu a primeira vara de garantias, que foi aqui da capital, é a resolução do órgão especial número 21 de 2025. E a resolução do órgão especial número 36 de 2025 foi a que instaurou as demais varas, né? Que autorizou a instalação das demais varas. Eu estava até comentando com o professor Davi, antes da gente começar efetivamente aqui, que foi muito gratificante estar lá na vara de garantias no momento da instauração da vara, porque foi possível a idealização de tudo, porque não se tinha nada. E como eu disse, o juízo das garantias é toda essa estrutura que dá suporte para o juiz das garantias. Então, no primeiro dia, vieram servidores designados para lá e nós, então, nos sentamos para verificar com o pessoal da informática, desde os escaninhos eletrônicos, porque é tudo diferente de uma vara criminal comum, não é? Então, assim, o que vai ser arquivado, para onde vai, não é? Os modelos de despachos mais simples, como esse, por exemplo, no momento do oferecimento da denúncia, a gente precisa declinar da competência e mandar para o juízo da instrução. Então, todas essas questões foram decididas em conjunto na época. Éramos 3 juízes das garantias, né? Na época da instalação da vara. Depois entrou mais um colega. E logo em seguida eu acabei saindo da vara. Mas foi muito gratificante esse momento inicial de decisões de implantação da vara, exatamente para que a gente desse uma cara para esse instituto que estava no papel, mas que precisava efetivamente começar a ser implantado. Então, hoje, o que se tem? Qual é o papel do juiz das garantias? É exatamente verificar a necessidade, a proporcionalidade, a legalidade de todas essas diligências da fase pré-processual, até, como eu disse, o oferecimento da denúncia. Então, logo seja oferecida, ou seja, uma vez que o Ministério Público criou o seu juízo e entendeu pelo oferecimento da denúncia, nesse momento, então, cessa a competência do juiz das garantias. Então, interceptações telefônicas, mandados de busca e apreensão de objetos, autorização para acesso a aparelhos telefônicos, né? Porque não é porque o aparelho celular foi apreendido que é possível acessar o seu conteúdo. É necessário que haja tanto autorização para busca e apreensão do aparelho, quanto uma autorização judicial para acessar o conteúdo daquele aparelho. Não é? Então, esses mandados, esses pedidos para expedição de mandado de busca e apreensão, autorização de interceptação telefônica, prisões temporárias, e sempre lembrando que o olhar do juiz das garantias não é de carimbar o pedido da polícia com a chancela do Ministério Público, é verificar, primeiro, a necessidade, a legalidade, a proporcionalidade daquela medida. Então, vamos pensar numa hipótese. A pessoa está sendo acusada de um crime, por exemplo, de estelionato, né? Aí existe um pedido de busca e apreensão do computador da pessoa, de registros que eventualmente ela tenha nesse escritório, que supostamente foi instaurado para dar fraudes, por exemplo, né? Fraudes bancárias. Vem esse pedido de busca e apreensão de todos os computadores, dos documentos que forem encontrados no escritório e
prisão temporária das pessoas que trabalham nesse escritório. O papel do juiz das garantias é verificar, peraí, vamos ver, será que só a busca e apreensão e o fechamento do local, por agora, já não é suficiente para que se tenha os elementos de informação necessários para a análise do promotor? Eu preciso, além de tudo, prender essas pessoas? Então, é sempre esse viés do menos é mais, né? Tipo assim, o que eu preciso efetivamente nesse caso para garantir? Porque o objetivo é só esse, é oferecer elementos para que o órgão do Ministério Público possa avaliar a necessidade de oferecimento da denúncia, a proporcionalidade de oferecer a denúncia naquele caso. Nada disso pode resultar em uma antecipação de pena, em uma antecipação da punição, porque nem processo temos. Nem prisão preventiva, já na fase processual, pode ser antecipação de punição. A prisão preventiva é uma prisão processual, quando se tem processo, e para a tutela do processo. Assim como a prisão temporária é uma prisão para investigação na fase pré-processual. Não pode jamais representar uma antecipação de punição. Então, esse é o olhar do juiz das garantias, como o próprio nome diz, não é? É garantir direitos. O caput do artigo 3º-B não pode ser mais claro, na minha modesta opinião, quando ele diz que o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. O Estado tem muita força. Acredito eu que os dois braços mais fortes do Estado sejam o criminal, o penal, e o tributário, não é? Porque ninguém paga IPTU e IPVA porque é legal, a gente paga porque a lei determina. E a força do ordenamento jurídico penal é ainda mais forte, porque o aparelhamento do Estado na área criminal é muito mais forte do que na área tributária, me parece. Se a gente for fazer um comparativo do número de policiais que se tem, comparativamente ao número de fiscais tributários, me parece que isso tem muito mais polícia do que fiscalização tributária. Então, o papel do juiz das garantias é exatamente ser esse filtro, né, da legalidade, da proporcionalidade, olhando sempre e sempre para os direitos fundamentais. Era basicamente essas considerações que eu queria fazer para vocês e fico absolutamente aberta para dúvidas, perguntas, observações. Primeiro, professora, eu gostaria de agradecer, né? Foi uma verdadeira aula que nós tivemos, né? Agradeço aqui em nome dos meus colegas. Eu acho que ficou bastante claro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor? Só o pessoal está tímido. O exemplo, nós temos 5 juízes de garantias no Estado. Especificamente na comarca da capital. A área de atuação pega as varas regionais? Sim, todas. Toda a competência relacionada à capital é aqui da primeira vara das garantias. Sim, inclusive os foros regionais. Então, as próprias varas criminais do fórum da comarca da capital, assim como as varas regionais, e por via de consequência, as delegacias instaladas nessas áreas, né, nessas áreas delineadas, áreas administrativas, vão submeter ao controle do juiz das garantias qualquer pedido, representação, para qualquer demanda no aspecto de busca e apreensão, interceptação telefônica, telemática, sequestro, arresto, dependendo da situação específica do inquérito policial, direcionado ao juiz das garantias. Sim, a questão, professor, é a seguinte, que todos os pedidos posteriores à instauração da vara, a vara não recebeu esse passivo anterior, né? Então, assim, todos os procedimentos que já estavam em andamento,
antes da instauração da primeira vara de garantias, no dia 10 de julho de 2025, esses procedimentos se mantiveram nos juízos de origem. Então, os pedidos que vieram depois dessa data, aí sim, todos direcionados ao juízo das garantias. Até porque o passivo anterior à criação das varas seria um passivo que obstruiria o fluxo que foi pretendido pela legislação. Sim, né? Então, sim. Eu acho que tornaria inviável. Uma política correta, porque o que está antes da lei vai ser diluído no curso devido, né? Ou a autoridade policial chega a termo, ele vai fazer o relatório, se eu não apurei nada, submete o MP, ou ele arquiva ou devolve para diligências nessa situação. Sim. Porque a demanda, né? Determinadas delegacias, elas têm uma demanda de 60, 70 registros de ocorrência dia. Então, esse passivo seria insuportável para a aplicação dessas varas. Sim. É uma decisão administrativa correta, né? Sim. E lembrando, né, professor, que não vão para o juízo das garantias os processos de competência originária dos tribunais, né? Quando a pessoa investigada tem prerrogativa de foro, esses processos não vão para o juízo das garantias. Os processos de competência do tribunal do júri, os processos de violência doméstica e familiar contra a mulher e as infrações penais de menor potencial ofensivo. Essas 4 hipóteses também não estão abrangidas pelo juízo das garantias. E, portanto, todas essas diligências pré-processuais relacionadas a esses processos, dessas competências, também já são determinadas e analisadas pelo juiz lá da instrução, não é? Também não vai para o juiz das garantias. Por determinação do Supremo, não é? Na verdade, a lei falava tão somente nas infrações penais de menor potencial ofensivo. E a decisão do Supremo, então, ampliou para essas outras 3 hipóteses. Até porque a própria Constituição ela fala que crimes contra a vida é atribuição do Tribunal do Júri. E a Maria da Penha, com o decorrer do tempo e as legislações que agregam à lei originárias, ela demanda uma celeridade, uma proteção da parte passiva nessa relação, né? Já que a agredida ela fica, como é que se diz? Não vou dizer mal-estar. Vulnerável, né? É o termo que eu queria encontrar. Bem vulnerável, e urge que a autoridade judiciária tome as providências devidas para inibir a ação do autor do fato. Sim. Né? Limitação de contato, lá do artigo 22 da própria lei, que determina aquelas cláusulas, e até, dependendo da situação, que coloque tornozeleira eletrônica e outras medidas, e até, se ocorrer a desobediência, ele seja preso para inibir possíveis agressões ou como é que se diz? O não desejado, o evento morte. Sim. E outra questão que é interessante também da gente pensar, discutir, enfim, é a questão quando a pessoa é presa em flagrante delito, ela deve ser conduzida para a central de audiência de custódia. Hoje, a central de audiência de custódia é como se ela estivesse dentro do grande guarda-chuva que é o juízo das garantias. É claro que existe uma autonomia administrativa, etc., aqui do tribunal, num outro lugar, com outros juízes, mas está dentro dessa estrutura macro de proteção do indivíduo, não é? A audiência de custódia, então, ela está dentro desse grande guarda-chuva que seria o juízo das garantias. E uma discussão que se coloca, que se tem, no sentido desse: a pessoa passou pela audiência de custódia e teve convertida a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, existe uma discussão. O juízo das garantias, tão logo o processo chegue lá, pode revogar essa decisão ou não? Né? Então, assim, ou não pode, só em grau de recurso, porque a instância de primeiro grau já está esgotada.
Então, essa é uma discussão que ainda não tem muito, digamos, não tem ainda um entendimento consolidado. Né? Parte da magistratura entende que pode, que não teria problema, e outra parte entende que não pode essa revisão. Né? É uma discussão que a gente vai ter que aguardar os tribunais superiores, então, pacificarem esse entendimento, porque a gente ainda não sabe. Aliado ao que a senhora falou, uma dúvida que me veio à cabeça. Exemplo, a primeira vara de garantias da comarca da capital, só tem um juiz? Não, acredito que hoje tenham 3 juízes lá. E, de igual modo, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda e Campos? Aí eu acho que é um juiz só. É porque eu proporcionalmente, a demanda, só um instantinho, Aline, a demanda na área metropolitana, mas na comarca da capital e nas varas regionais, se tivesse um único juiz das garantias, é uma demanda enorme que sufocaria a atuação do juiz que ali está, proporcionalmente. Vamos pegar a nossa área aqui, entre aspas, Macaé, que vai para lá, Casimiro, que é comarca de vara única. Então, o juízo de garantias de Campos, o juiz, ele tem uma área que não tem tirando o Macaé e próprio Campos, não tem uma demanda de malha criminal ou de incidência criminal que tem na comarca da capital, em função das áreas da regional de Bangu, que é a sua, Campo Grande, Santa Cruz, né, que há uma incidência muito grande até pelo contingente, facção, milícia, e por aí vai. É por isso que eu fiz essa pergunta. Não teria como, não daria conta. Né? Então, a vara de garantias acabou sendo estruturada à semelhança da vara de execução penal, né? Aqui no Rio, que é uma vara única para o estado todo. Claro, garantias temos, na verdade, 6 varas, mas também divididas por território, não é? Mas na capital, como abrange uma quantidade de procedimentos muito maior, então a estrutura é semelhante à vara de execução penal, em que existe um juiz, digamos, responsável pela vara e os outros juízes auxiliares, né? Mas todos, claro, são juízes, decidem igualmente, com uma divisão de trabalho interna, assim como na vara de execução penal, né? Em que existe um juiz responsável e os outros juízes todos são auxiliares. E aí, senão, não teria como. Me veio a lembrança que eu também fiz essa associação com a VEP, porque lá são vários juízes para poder coordenar o contingente do sistema prisional, que a maioria dos presídios eles estão concentrados na comarca da capital. Tem cadeia pública em determinados locais, mas que não tem uma demanda, né, de encarceramento que tem na própria comarca da capital. Por isso que eu fiz a analogia especificamente da primeira vara da comarca. Sim. Aline, pode falar. Obrigado. Boa noite. Então, a doutora citou uma coisa que eu ia perguntar justamente pela questão da audiência de custódia, se confundir, né, com o juízo das garantias, a questão da revogação, eu ia fazer essa pergunta, tem divergência, enfim. Mas a minha questão seria mais com relação ao pedido, por exemplo, direto de liberdade ou um HC. Eu poderia transpassar essa instância da garantia direto para o juiz de origem? Qual seria a opinião da doutora com relação a isso? Então, Aline, essa é a questão, né? Porque existe porque o juiz da custódia, ele é um juiz de primeira instância, não é um juiz designado, etc., que trabalha lá na Central da Custódia. Eu trabalhei 5 anos na Central da Custódia. É um juiz designado, mas é um juiz de primeira instância. Então, a discussão é exatamente essa. Pode um outro juiz de mesma hierarquia rever a decisão de um juiz também de primeiro grau, de primeira instância? Essa é a discussão. Eu prefiro nem opinar, porque assim, eu acho que os tribunais superiores precisam enfrentar essa questão, porque é uma questão muito peculiar. Vai ser caso a caso, né? Não, e é uma questão muito peculiar, porque percebe,
lá no artigo 312, nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, diz que o juiz pode revogar e decretar a prisão preventiva de ofício, né? Então, se o juiz da vara pode decretar e revogar de ofício, quem defende essa ideia de que o juiz das garantias poderia revogar a preventiva é baseada nesses dispositivos que defende. E quem defende que não, porque são de mesma hierarquia, só um habeas corpus em grau de instância superior poderia rever essa decisão, exatamente pelo sistema recursal, né? E enfim, de que a autoridade... De supressão, né, de instância. Exatamente. E em razão de que a autoridade coatora seria o juiz de primeira instância, portanto, o habeas corpus deveria ser impetrado junto ao tribunal, defende... Então, tem argumento para os dois lados. Para os dois lados. Né? Nem dividido está, né? Está balançado, a gente está sem entendimento ainda consolidado. Não está definido. E assim, quem entende que pode revogar, tem amparo legal. Assim como quem defende que não também tem. Então, assim, realmente é uma questão, digamos, delicada, que vai ter que ser enfrentada pelos tribunais superiores para pacificar esse entendimento, né? Sim, porque em tese, no entendimento na esteira, o principal seria a custódia, seria equiparado a garantias à custódia. O juiz da custódia, logo o juiz de origem teria que negar para que fosse encaminhado um HC. E aí trava. E tu percebe que, como eu falei, a custódia está dentro desse grande guarda-chuva que é a garantia. Então, assim, ainda estaríamos dentro, digamos, da mesma ideia, né? Sim, da garantia, das garantias ao preso, né? Então, é como se fosse uma segunda revisão da custódia. E de uma fase pré-processual. Né? Verdade, ainda. Tá ótimo, muito obrigada. Nada, querida. Obrigado, Aline. É uma coisa que tem que ser pacificada pelos tribunais superiores. Às vezes eu comento em sala de aula o quê? Eu não sou muito chegado ao common law, mas o common law é uma coisa prática. Ele já lança, teve uma decisão assim, então tem que ser assim. Uma praticidade que deveria ser aplicada no nosso ordenamento jurídico, no processo penal, para evitar uma dissidência de decisões, né? Então, cada um decide de uma forma e não tem um padrão. E essa falta de padronização, às vezes, retarda o andamento do processo e a solução que almeja ambas as partes, né? Tanto o MP como a defesa. E até por uma questão de isonomia, né, professor? Isonomia e segurança jurídica. De a parte, assim, porque eu penso isso, assim, a pessoa que, enfim, qualquer um de nós que pratica qualquer ato jurídico precisa ter um mínimo de previsibilidade das consequências dessa conduta. E quem pratica um crime não pode ser diferente, né? Porque ainda mais se a gente estiver tratando que a consequência é a privação da liberdade dessa pessoa. Então, no momento em que a pessoa decide praticar um crime, bom, tem que saber quais são as consequências possíveis dessa minha conduta, desse meu ato. Né? E, assim, o que nos traz essa segurança e uma aplicação mais isonômica é exatamente essa consolidação da jurisprudência dos tribunais superiores, né? Que com efeito vinculante, né? Que é aquele efeito que obriga todos os órgãos do Poder Judiciário a decidirem no mesmo sentido. Eu acho que a gente já avançou muito, né? Assim, aqueles temas do STJ sobre o reconhecimento fotográfico, por exemplo, né? Aquele outro tema sobre a aplicação, sobre a impossibilidade do reconhecimento das ações penais e dos inquéritos policiais em curso para não aplicar o 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a própria súmula vinculante 59, que impõe a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para o caso da condenação pelo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Né? Então, assim, são decisões que eu acho que vêm ao encontro dessa busca, dessa isonomia e dessa segurança jurídica que é bom para todo mundo, né? Claro, é que o que acontece? Cada vez que existe uma decisão com efeito vinculante, como o próprio nome diz, isso vai engessando a atuação dos juízes em cadeia, mas eu acho que isso é positivo, né? Exatamente porque nessa
ponderação de valores enfim, em jogo, me parece que a segurança jurídica e a isonomia são valores muito importantes, né? Muito caros, principalmente quando a gente está tratando da área criminal. É interessante observar que a gente, até a senhora fez essa abordagem. No processo civil, o que é visualizado normalmente é o monetário. No processo penal, é a liberdade do indivíduo, é o bem mais caro que ele possui e deve ser preservado até o último momento, até que ocorra uma decisão com trânsito em julgado. Então, a planificação de uma padronização, a súmula vinculante, ou no exemplo que eu dei lá do sistema do common law, decide aquilo, não tem como contrapor uma súmula vinculante que já deliberou, já estudou e foi aplicada para que o processo não seja empatado, paralisado, por um pedido que vai demandar algum tempo, queira ou não queira, vai demandar algum tempo para essa decisão e que obsta, não falo nem a pessoa ser presa, mas a intranquilidade do indivíduo em ficar maturando, serei preso ou não serei preso? E principalmente se ele é um réu primário de bons antecedentes, que ele entre em contato com um mundo que ele não sabe, será que eu vou ser condenado? Será que eu não vou ser condenado? Então, o psicológico da pessoa fica abalado. Então, essa planificação, esse regramento que deve ser colocado é salutar para o próprio trâmite do processo, para o próprio réu, e também para o órgão do Ministério Público, numa ação penal privada pelo querelante, ele saber o que ele vai optar, e já sabendo que isso aqui não pode, isso aqui não pode, e vida que segue. Sim, é uma coisa bem salutar essa visualização. E inclusive, assim, eu não sei se ainda se tem nas faculdades de Direito uma disciplina chamada Direito Romano, né? Que foi uma disciplina que eu estudei na época da faculdade. Eu também estudei, mas hoje não tem mais isso. Não tem mais. Não. E a gente estudava, né, professor, o senhor vai lembrar, um instituto chamado Captis Diminutio, né, que era, digamos, um rebaixamento da pessoa naquela estrutura social romana, e eu sempre penso nesse instituto quando eu penso numa pessoa que é ré num processo criminal. Né? Existe uma captis diminutio, existe um rebaixamento dessa pessoa, assim, no sentido da estrutura social, porque estar com a espada da justiça sobre a cabeça é uma apreensão permanente, né? É uma preocupação, como o senhor falou, permanente. Então, assim, por isso existe também o direito fundamental à razoável duração do processo, porque já é um constrangimento, né, a pessoa estar submetida a um processo criminal. E especialmente se ela não souber quais as possíveis consequências. Né? Uma coisa interessante que tu falou do direito romano, eu lembrei do direito romano 1 e 2. Ainda tinha 1 e 2. Eu também estudei 1 e 2. Então temos e era isso. Importante, né? Não sei, eu dentro da minha visão, porque a gente aprendia coisas assim como essa, que depois, assim, em 2026, eu me pego pensando nisso e tentando enquadrar aquela categoria, né? Não, é interessante. Eu já fui serventuário do TJ. Às vezes o advogado entrava com um texto quase tudo em latim, né? Aí até eu trabalhei com poucos juízes, que eu fiquei pouco tempo lá, ele falava assim, olha só, estamos lá, século XXI, e ele vem com direito romano? Né? É uma coisa que, hoje em dia, às vezes em sala de aula eu falo uns termos em latim, eu falo assim, vocês que estudaram latim no primário, lembram disso, né? Tem ne bis idem, no bis idem, porque ne e no. Em latim é a mesma coisa. Se encontrar um doutrinador falando ne e outro no, não vai censurar um ou outro. É que cabe os dois. Mas é uma coisa, né? Vamos dizer, é uma língua morta. Sim, sim. Né? Às vezes, para florear numa defesa num tribunal superior, cai bem. Mas no dia a dia já não tem essa demanda. Né? Sim. São situações. Colegas, mais alguma pergunta? A Aline ainda está com a mãozinha levantada. Vai
complementar com uma outra pergunta ou não temos mais perguntas para a doutora? Eu acabei ficando com a mão levantada sem querer. Deixa eu tirar. Colegas, perguntas ou não perguntas? Se não temos perguntas, vamos encerrar, mas antes de encerrar, só vou dar um informe com relação aos colegas que fazem a inscrição. O nosso sistema da UF, ele bloqueia quem não é ID UF. Então, nos próximos encontros, como eu falei, quando nosso projeto aqui vem de 2022, todo ano eu falo que a pessoa que entra com qualquer outro e-mail, geralmente, às vezes a pessoa reclama, por que eu não recebi o diploma? Por quê? Porque o sistema da UF, ele às vezes bloqueia essa situação. Então, tentem ou façam a inscrição com seu ID UF, porque o sistema ele faz uma peneira e às vezes eu tenho que intervir, até pedir na própria Prograde que eles liberem. Então, é muita burocracia que pode ser evitada por vocês se utilizando do ID UF. Agradecendo, né, muito, muito mesmo, a presença da doutora Ariadne. Quando eu encontrar com o René, falar assim, cara, muito obrigado. Não, mas a menção da sua pessoa foi uma coisa muito boa, né, que eu tinha comentado sobre essa situação com ele, do juiz das garantias. Aí ele, não, eu tenho uma amiga minha, vou falar com ela. Somos muito amigos. O René tem muito crédito agora comigo. Né? Não, e eu como coordenador de monitoria, às vezes fica trocando figurinha, que ele está novo na UF, né? Uhum. Então, aquele negócio, tem que fazer assim, porque, infelizmente, a gente vive numa burocracia interna, eu até brinco com os alunos, a gente tem mais tempo fora de aula do que na aula para resolver os problemas. Sim. Então, agradecer a sua presença aqui e acredito que os alunos estão demonstrando isso. Eu vou parar a gravação para que a gente possa tirar a nossa foto. E o pessoal que está escondido aí, apareça para que a gente possa... Professor, eu só quero agradecer mais uma vez o convite. Eu me senti muito honrada com esse convite, muito alegre quando o Rafael me mandou uma mensagem dizendo que tinha passado... O nome dele é Rafael, toca o nome dos outros. Mas... Vou apagar isso da gravação. Quando ele me mandou mensagem dizendo que tinha passado o meu contato para o senhor, eu fiquei muito feliz, muito honrada, muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição, é uma alegria estar com os alunos. Enfim, quando quiser, pode me chamar, que eu venho sempre com muita alegria. Não, e com certeza foi uma alegria para eles, uma alegria para mim, porque aquilo que a gente estava conversando é uma área nova que tem uma curiosidade do próprio professor, mas também dos alunos, porque eles dificilmente vão ter, pelo menos aqui na nossa área, ninguém vai estagiar em campus. Ele trabalha, ele estuda e faz os estágios em Macaé, ele não vai andar 3 horas de condução para campus para fazer um estágio, até porque o custo não é o custo-benefício, a perda de tempo no deslocamento, porque as estradas aqui têm algumas imperfeições, e por isso que eu tive, quando ele me falou, eu fiquei todo alegre não, pode falar com ela. E, mais uma vez, agradeço a sua gentileza nesse comparecimento. E, pessoal, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.